Agora foi. Então, tá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história, né? Na nossa última aula, nós encerramos, então, a parte que fala sobre o Brasil, né? E todo o desenrolar da parte, principalmente da Semana da Arte Moderna. A gente passou, ali viu a questão tenentista, né? E assim, essa primeira parte da história da República Oligárquica, ela se encerra por enquanto, tá? Quando nós retornarmos, né, a República Velha, a gente continua, né, falando mais um pouco sobre os tratados e limites, né, que foi a última parte que nós vimos, então, na última aula também. E aí a gente entra agora, né, na Revolução Russa, né, que aí encerra também essa primeira parte de Primeira Guerra Mundial, né, daí falando de história geral, e a questão do imperialismo, né, que daí conclui a primeira parte da história geral. Falando um pouquinho sobre, antes, né, de começar a aula, falando um pouquinho sobre as atividades, né, que vocês tinham para enviar na data de ontem, né? Mais uma vez, então, agora quem é que falou? Foi o Andrei ou foi o Lucas que falou sobre o trabalho agora? O Iá, tá? O Iá. E o pessoal, assim, ó, que não entregou o trabalho, enviem até hoje, por gentileza, porque, na verdade, assim, essa atividade, como eu falei para vocês, ela já conta para o segundo semestre, né? Então, essa atividade de mapa conceitual é uma das mais importantes, porque tem uma nota de destaque para mapa conceitual, que, na verdade, quando a gente fez ali a readaptação para esse semestre, essa nota, ela, na verdade, ela está meia dupla, né? Então, se o aluno já deixa de fazer essa atividade, né, completa e certa, de preferência, já vai aí uma pontuação bem grande que eles vão estar perdendo, porque a gente vai somar só as notas, né? Então, ficou um pouco diferente do sistema que nós tínhamos antes, né? Então, o pessoal que não enviou, então, por gentileza, façam a atividade e enviem hoje, encaminhem hoje, porque essa questão do envio da atividade, a pontualidade nas datas, também conta na hora de fechar as notas, pessoal. É um dos requisitos que entra. A gente já contava antes como nota de participação, né? O envio dos trabalhos em dia, a realização de forma, né, satisfatória das atividades de pesquisa, principalmente, né? E essa nota de pontualidade, assiduidade das aulas, coisa e tal, entra também tudo isso na nota livre de participação. Então, é importante que vocês mantenham tudo isso em dia, né? Procurem não ficar enviando o trabalho atrasado, porque isso aí também conta, né, como nota. Então, tenham um pouco de cuidado. Então, até hoje, tá? Vocês poderão estar enviando essas atividades. Aí, depois, né, aí a gente já está mudando o conteúdo, já entra outra coisa, né? Tá? Então, quem não enviou, por favor, envia, então, até o dia de hoje, tá? Eu não sei quem é que me perguntou também qual seria, então, a sequência das próximas, dos próximos conteúdos a serem trabalhados para vocês se organizarem, tá? Então, a gente foi nessa primeira parte, né, podemos dizer assim, no primeiro semestre, nós trabalhamos com a questão da industrialização, né, nós retomamos a industrialização do ponto que nós já tínhamos estudado o ano passado, né? A primeira e a segunda fase. Aí a gente entra na terceira fase, que é a fase, vamos dizer assim, final desse período da industrialização, que é quando entra a questão da indústria do ferro. Depois disso, nós fomos para a questão da Primeira Guerra Mundial, né? Que é uma fase complementando a outra, né? E assim a gente entra. A gente viu a Primeira República no Brasil, né, falando mais uma vez sobre a questão das fábricas, falando sobre as revoltas regionais,
sobre a questão da saúde, principalmente, que foi o nosso debate da última aula, né? E assim a gente finaliza esse primeiro ciclo com a Revolução Russa. Na segunda etapa, né, que na verdade já é a segunda etapa, a Revolução Russa, depois a gente entra na questão da Grande Depressão, que é o fascismo, né, e o nazismo. Na sequência, a Segunda Guerra Mundial e a Era Vargas, né? Porque como a gente está... A Era Vargas, na verdade, finaliza esse ciclo, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser, provavelmente a gente encerra igual no período de dezembro, ainda a gente tem aí algumas reuniões com o pedagógico para estar discutindo sobre isso, né? Mas em história, eu acredito que a gente vai ir até a parte da Era Vargas, né? A primeira fase da Era Vargas. Então, só para vocês irem se organizando, né? Vai ter um trabalho de pesquisa que eu vou lançar para vocês, que vai ser sobre o Brasil na Primeira República, né? E também vai ter uma outra atividade sobre os regimes militares, né? O regime militar. Então, esses trabalhos, assim, que vão ficar um pouco mais extensos, né, de pesquisa, eu estou pensando em fazer como se fosse a avaliação final, tá? Porque para vocês, como sempre, né, a gente faz todos os anos, o 9º ano a gente encerra, a gente tem que encerrar um pouquinho antes, né? A gente tem que encerrar. Por isso, pessoal, que eu digo e repito, assim, não só na história, né, na minha disciplina, mas também nas outras, que vocês consigam manter, assim, a organização, porque vocês, mesmo nessa questão de aula à distância, o ensino remoto, ou se não, ainda estão dizendo que, de repente, a gente retorne até o final do mês de setembro, né, com as aulas presenciais. No caso de vocês, também seria um pouco mais acessível, em função do número de alunos que tem na turma de vocês, né? Mas também é outra discussão que a gente vai estar tendo nas reuniões, né, com o pedagógico, mas já tem essa probabilidade, né? Então, a gente já tem que estar mais ou menos organizado para não tomar nada de surpresa, né? Então, eu acredito que nesse ritmo, até a gente chegar em dezembro, né, ao final de novembro, nós já vamos estar aí com esses conteúdos para serem trabalhados em dia, né? Então, a minha preocupação com vocês, enquanto 9º ano, é essa, que vocês mantenham as atividades em dia, né, para que a gente possa fazer um fechamento adequado. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar sobre o trabalho que foi postado? O trabalho que a gente tem que mandar? Sim. Ah. Não? Então tá. Então, tudo certinho. A gente entra, então, falando, então, agora sobre a questão da Revolução Russa, né? Dando continuidade à história geral, né? Depois da Primeira Guerra Mundial e o imperialismo, que foram... a gente pode caracterizar o imperialismo, né? Voltando um pouquinho, como um primeiro passo, podemos dizer assim, para o grande crescimento capitalista, né? Esse olhar para o desenvolvimento capitalista. A gente vê dentro do imperialismo a questão da exploração muito forte, principalmente na África e na Ásia, né? Principalmente a África, que serviu como sempre, né, um objeto de exploração para alguns países, né, para estarem sendo explorados principalmente na questão econômica, né? E assim a gente vê também, ao longo desse período do século XIX, inúmeras transformações ocorrendo também na sociedade, né? A gente vê, sim, por um lado, principalmente na Europa, uma movimentação diferente para o crescimento econômico, sim, mas em contrapartida a gente também pôde perceber
que a questão da organização social, ela era um pouco falha, né? A gente vê essas ondas, principalmente de proliferação de doenças, né, que vem de uma localidade para outra, e a gente vê também a sociedade se transformar ao longo desse período do século XIX, já início do século XX. O que é quando se fala em essa questão da transformação, né? É progredir não só economicamente, mas também se modificar dentro daquilo que a gente chama de hábitos e costumes, né? Essa semana eu me lembrei muito de vocês, porque eu estava assistindo uma reportagem, logo me veio em mente a última aula, que nós estávamos conversando sobre a questão da revolta da vacina e a aversão das pessoas de quererem se vacinar. Logo quando eu vi a reportagem falando sobre essas novas vacinas que estão para ser lançadas aí, né, aqui no Brasil, da doença da... Agora me faltou falar... Oi? Corona, Sara? Isso, do corona, agora me veio, obrigada, André. Me lembrei de vocês, porque era o que a gente estava conversando sobre a questão da revolta da vacina, sobre a revolta da chibata também, que ocorreram também essas doenças bem graves, né? E que a sociedade não estava preparada para isso, né? Quando a gente fala preparada, não para receber assim, né, no peito a doença, mas sim preparada para lidar com isso, né? E aí a gente entra na Revolução Russa, também aí no início do século XX, falando um pouco dessa sociedade que vem com essa questão do capitalismo também, vem com essa visão ainda de monarquia, tá? E assim a gente vai ver essa questão de sucessão de poder, a questão também de governar com punho forte, como se diz, né? E assim fazendo com que as pessoas ficassem submissas a um determinado tipo de governo. Então, a gente vai iniciar vendo como é que estava a Rússia, né? Nesse período aí do início do século XX, né? Mais ou menos até 1905, né? Então, o nosso início hoje é para falar um pouco sobre isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo já espelhar. Deixa eu arrumar aqui o slide. Bem interessante nesse slide que faz uma comparação com o que nós enxergamos hoje como um ideal de governo e o que se tinha antes, né? Aqui já começa falando no slide em 1917. Deixa eu ver se já está aqui para compartilhar. Acho que não. Botaram os nomes ali para a chamada? Sim, não, talvez. Vou começar com um videozinho aqui. Eu vou começar com um vídeo primeiro e depois a gente volta para o slide. E eu vou trancar o meu microfone. E se vocês quiserem desligar as câmeras também, para que vocês possam ter uma boa visualização aí do vídeo, pelo menos no início. Estão vendo aí a tela? Sim, Sara. Tá? Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 52. Bons estudos!
imaginou só o que aconteceria se de uma hora para outra fosse proibida a propriedade privada de bancos, terras, minas, fábricas e do comércio? Já pensou sobre isso? E a Revolução Russa é exatamente o tema dessa teleaula. Nesta teleaula, você vai conhecer como era a Rússia na época da monarquia. Vai ver os grandes problemas que provocaram revoltas populares e aprender como os comunistas chegaram ao poder. Um dos eventos mais importantes do século XX foi a Revolução Russa, em 1917. Representou a primeira vitória do socialismo revolucionário na história e aconteceu num país tão grande quanto cheio de problemas. No final do século XIX, a Rússia era o mais extenso país da Europa. Era um império economicamente atrasado em relação às potências do continente e onde grandes proprietários detinham a maior parte da terra. E um império governado com mão de ferro pelos czares. Czar era o nome que se dava ao imperador russo. Um deles foi Alexandre II, que em 1861 chegou a tentar algumas reformas sociais. Que bela reforma essa do czar Alexandre II, hein? A gente está tão miserável quanto antes. É. E pensar que a gente acreditou que alguma coisa ia mudar. Também. Quando ele anunciou que ia libertar os servos e distribuir terras, todo mundo pensou que depois de muitos séculos as coisas iam melhorar para os camponeses. E agora os servos libertos não têm como sobreviver. E as terras estão quase todas nas mãos dos nobres. Olha só quem se deu bem foram os kulaks. Os kulaks. Esses poucos que têm terra suficiente para ser pequenos e médios proprietários. Se pelo menos a gente vivesse em algum outro país da Europa, a gente podia se empregar nas indústrias. Mas aqui... Bom, então quer dizer que servos e escravos eram a mesma coisa? Não, não é exatamente a mesma coisa, né, Gil? Mas o servo praticamente pertencia a quem tinha terra e quase não tinha direitos, entendeu? Bom, então depois de libertos, além de sem terra, eles não tinham opção de trabalho. Cara, você não tinha indústria. Tinha um pouco, mas o pouco que tinha dependia da economia de outros países europeus, entendeu? A economia russa estava muito mais atrasada do que o resto da Europa. Entendeu? Mas a Revolução Industrial já estava bem adiantada naquela época, né, Vicente? Sim, adiantada em países como a Inglaterra, a França, né? A economia russa ainda era essencialmente agrícola. Aqui, ó. Em 1877, a Rússia tem 100 milhões de habitantes. Desses 100 milhões, apenas 1 milhão é de operários. A grande maioria da população é de camponeses pobres e sem terra. E já no começo do século XX, além dessas duras condições de vida, os russos têm que enfrentar uma derrota militar. Em 1905, a Rússia perde a guerra que trava com os japoneses. A derrota e a miséria da população russa refletem a incapacidade e corrupção que reina na corte do Império. E o governo tem que enfrentar manifestações populares. Acontecem greves e motins nas principais cidades. O navio encouraçado Potemkin se junta aos rebeldes, mas as manifestações são violentamente reprimidas pelo czar. Num único dia, mais de 1000 pessoas são mortas frente ao palácio. Na época dessas manifestações do começo do século na Rússia, as ideias socialistas já haviam chegado ao país e se organizavam grupos de oposição. As tentativas de rápida industrialização do país também já tinham criado uma classe de operários. Assim como os camponeses, eles tinham péssimas condições de vida. E as coisas ficaram ainda piores com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial despreparada e tem que enfrentar o moderno equipamento do exército alemão. Manda 13 milhões de homens para o fronte sem equipamento, suprimento ou assistência adequados. Soldados que passavam até fome e frio. O resultado é uma série de desastres militares, que junto com as cidades congestionadas por operários mal pagos, o campo por camponeses miseráveis, a inflação e o colapso da economia provocam uma grande revolta. O czar é Nicolau II, em cujo governo tem grande influência a imperatriz Alexandra e Rasputin.
Todo tipo de arbitrariedade é cometida. E em março de 1917, as greves e revoltas recebem o apoio de tropas inteiras do exército e obrigam o czar a abdicar. O fim da monarquia russa significou uma mudança no regime político. Você se lembra o que aconteceu no Brasil quando mudou o regime? Pois é, o novo governo russo fez a mesma coisa, convocou a Assembleia Constituinte. Era chefiado por Alexandre Kerensky, que era um socialista moderado, que, entre outras reformas, deu direito de voto a toda a população. Mas esse governo fracassou. O governo foi se tornando cada vez mais impopular. Uma das causas era a sua insistência em continuar a guerra contra a Alemanha e a falta de solução para os problemas econômicos da Rússia. Outro fator do fracasso era a disputa pelo poder de vários setores envolvidos na queda do czar. Para a gente entender direitinho este confronto de forças, é melhor a gente pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Para derrubar a monarquia, haviam se aliado burgueses, camponeses, operários e a nobreza liberal. O governo provisório é dominado pela burguesia, com representantes das outras classes. Mas a situação da Rússia envolvia problemas sociais, econômicos e políticos mais amplos. Nessa época, os operários já estavam bem organizados nas grandes cidades e queriam uma revolução que significasse uma ruptura política e social, que criasse uma nova ordem na Rússia. Uma de suas formas de organização eram os sovietes, conselhos formados por operários e soldados. Peraí, Vicente, olha. Oi. Sovietes. Será que não foi dessa palavra que se originou a palavra soviéticos? Exatamente. A maior parte dos sovietes, eles pertenciam a uma tendência do Partido Social Democrata chamado bolchevique, que significa maioria. A minoria, que era chamada de menchevique, era liderada pelo Kerensky, que é esse aqui, ó. Olha, então quer dizer que no mesmo partido político tinha os bolcheviques e os mencheviques. Exatamente. Só que os bolcheviques, eles defendiam propostas mais radicais, entendeu? E eram liderados pelo Lenin. O Lenin, ele defendia o fim da guerra da Rússia com a Alemanha, a distribuição de terras para os camponeses e o fortalecimento dos sovietes. Ah, pelo jeito as ideias de Lenin tinham a ver com as ideias de Marx. Exatamente, tinham mesmo. Lenin e os bolcheviques, eles pregavam a ditadura do proletariado. Tanto que o Lenin foi perseguido e foi forçado a se exilar na Finlândia. E de lá ele comandou o movimento bolchevique, que culminou em 1917. Em outubro de 1917, a Revolução Popular explodiu na capital de São Petersburgo. A Guarda Vermelha, criada para ser o braço armado dos bolcheviques, ajuda o movimento a derrubar o governo. Parar um pouquinho por aqui para a gente dar início, né, a essa parte aqui pelo slide. Pessoal, então a gente viu aí no início do vídeo, né, essa fala inicial que traz mais uma vez essa questão desses movimentos de operariado, essa questão de remodelação da estrutura social, política e econômica. Não tem como a gente desvincular quando se fala sobre esse tipo de movimento, né, que foi a Revolução Russa, desvincular esses acontecimentos, né, que a gente taxa dentro da história como o núcleo, tá? O que seria um núcleo? Quando a gente vai analisar esse tipo de questão, primeira coisa a gente vem com o que está acontecendo na questão política, na questão econômica e na questão social. Isso é como se fosse o recheio do bolo, para que a gente possa ter, então, um entendimento de como as coisas foram acontecendo, principalmente no final do século XIX, início do século XX. Como eu comentei anteriormente, nós vimos lá na questão do movimento imperialista e até mesmo na Primeira Guerra Mundial, que a nossa estrutura econômica, política e social, ela estava fragilizada. Quando eu falo a nossa, a gente fala em questão mundial, porque os reflexos dessas crises, o reflexo dessas transformações, ela foi, assim, para o mundo todo, né? Ela não ficou somente
num território, numa região, num continente, né? A gente vê inúmeras transformações ocorrendo a partir desse período, principalmente da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vê uma fragilidade econômica muito grande dentro dos países, porque a partir do momento que se tem um conflito, como eu já disse para vocês, a gente tem aí algumas fragilidades, principalmente no campo econômico, né? Então, com a Revolução Russa, né? Como é que estava a Rússia nesse momento? Né? O que são esses czares, né? Quando a gente fala em czar, movimento czarista, né? E aí, no vídeo, a gente vê também a influência de pensadores como Karl Marx dentro desse processo, né? Quando se fala em luta de classes, quando se fala em trabalho compulsório, quando se fala na questão do lucro excessivo, né? Porque o Karl Marx traz, então, a ideia, né? E ele escreve em muitos dos seus livros essa questão do operariado versus proletariado, né? Fala dessa questão da luta de classes, principalmente isso, né? Que fica muito evidente. Nós estamos... tem um livro de um historiador que se chama Eric Hobsbawm, que fala sobre a Era das Revoluções, né? Esse livro dele é muito interessante, para alguns, claro, livro complexo, né? Mas que traz essa ideia de como o mundo ele começa a se ver a partir desse momento das revoluções. Quais são as transformações, principalmente no campo social, que ocorre, né? Às vezes a gente fica, e eu sempre gosto de trazer para vocês essa comparação do que nós vivemos hoje, quais são esses resultados que nós temos no hoje, em decorrência daquilo que aconteceu no ontem, no passado, né? E essa questão das revoluções é uma delas, né? Se a gente tem problemas, principalmente no setor econômico, se a gente tem, que nem nós vimos no Brasil, né, quando a gente estudou na República Velha, os ranços dentro da política, como a questão do roubo, como a questão da sonegação de imposto, sobre a manipulação de votos, sobre até mesmo das nossas deficiências, né, dentro do setor econômico, a falta da moeda, a falta do dinheiro, a falta do investimento, né, a não ter esse tipo de costume de investir na área da educação, né? Da onde vem isso? Né? Então, é como se fosse uma bola de neve, né? Começa num movimento passado até chegar ao que nós temos hoje, né? Esses dias um aluno me perguntou, professora, por que a gente tem tanto problema, principalmente quando se fala na área da educação e se fala de investimento para as camadas mais periféricas? Por que se tem esse ranço de não querer investir em educação para os que não têm, né? Para aqueles que têm menos? E eu disse para ele por um único detalhe, porque isso não convém a uma minoria. Desde que a gente vem estudando dentro da história esses períodos, por exemplo, no Brasil, a gente não vê, né, essa questão da fala do investimento da educação para pobre. Em que momento a gente vê isso? Em que momento, inclusive, dentro de uma história geral, que a gente vê algum governo falando de forma eficaz em investimento para aqueles que estão lá nas camadas menos privilegiadas? A gente não vê, né, pessoal? A gente não vê. O problema é esse, né? Então, o que eu disse para ele? Para alguns, que é essa minoria, isso não é uma coisa que seja importante, que convém, que se faz necessário. Por quê? Porque onde a gente tem as camadas populares se envolvendo na estrutura política, se envolvendo na estrutura social, dá problema para aqueles que estão lá naquela camada, naquele grupo menor, mas que têm o poder, né? E isso é uma coisa que a gente carrega até os dias atuais, tá? Então, eu disse para esse aluno, não convém, porque tem um grupo que não quer, e que nunca vai querer que isso ocorra,
Porque onde a gente tem uma massa que pensa... Tudo para um grupo que não quer, essa... Oi? Investir, tudo para um grupo que não quer investir. Que não tem interesse em ver as camadas populares crescendo. Porque a partir do momento que a camada popular começa a pensar, isso gera problema para eles. E quem são eles? Entendi. É quem está no poder. São os políticos, principalmente. Né? A gente viu na República Velha quem foram os primeiros políticos a surgirem. Não eram os cafeicultores, na sua maioria, não é aqueles que tinham dinheiro, que investiam, né, principalmente nessa massa trabalhadora, investiam para o trabalho, né? Porque eles tinham que lucrar em cima disso. Já pensou se essa massa toda começa a estudar e começa a ter uma nova visão de mundo, não sendo manipulado por outras pessoas? A gente tem que pensar nisso, né? O porquê de tudo isso. Porque não convém. Né? E aí, quando a gente entra nessa parte da Revolução Russa, a gente vê ainda uma monarquia absolutista. Nós voltamos a entender o que é um sistema monárquico. Quem é que rege o sistema monárquico? Quem é que comanda uma monarquia? O que tem poder? Quem é que tem o poder? Quem é que comanda uma monarquia? Quando se fala em sistema de monarquia? O rei. Exatamente, é um rei. E aí a gente já volta, né, lá, quando a gente já estudou sobre as monarquias absolutistas, a gente volta na Revolução Russa a ver esse sistema de monarquia absolutista. Depois a gente vê uma sociedade que ela é ainda estamental. O que são estamentos? Isso aí vocês também estudaram. O que é uma sociedade estamental? Estamentos, pessoal, são divisões. Como é hoje em dia. Oi? É como é hoje em dia. Hoje a nossa sociedade ela não está dividida por classes sociais. Desde que começou as políticas de cercamento lá no período feudal, né? Se começou a se ter a pirâmide social, como a gente, quando estuda, a gente faz para saber quem está na base e quem está no topo da pirâmide, é a mesma coisa. Quando se tem estamentos, quando se tem divisão, a divisão é feita para moldar e hierarquizar um sistema social, para a gente entender que quem está no topo da pirâmide é quem manda e quem está na base é quem obedece. Na verdade é isso, né? Então a gente vê essa sociedade ainda estamental, uma economia voltada ainda para a agricultura, há um pouco de retrocesso nesse sentido, né? Porque toda a questão da base de sustento, ela provém da agricultura, dentro desse primeiro momento, né? Então, da Rússia. A gente tem uma mão de obra servil, então por isso que eu falo para vocês sobre essa questão da hierarquização, né? De uma sociedade estamental, que ela ainda é muito estratificada, ela é muito dividida, né? Nós temos aí também a questão da união entre o Estado e a Igreja. Lembra que quando a gente estudou, eu ainda comentei para vocês o seguinte, que a Igreja ainda continua sendo uma das instituições mais poderosas do mundo, porque ela tem um poderio econômico muito grande e ela ainda continua sendo uma das maiores proprietárias de terras no mundo, quando se fala sobre a questão econômica e do vínculo do Estado com a Igreja. Né? Quando a gente estuda nesses movimentos de reforma religiosa, o que muitos almejam é que o Estado cumpra o seu papel de administrar, né? De administração, a Igreja cumpra o seu papel religioso, e assim cada uma delas caminha dentro do seu sistema. Só que no meio de tudo isso, a gente vê que não acontece, não ocorre isso.
A igreja ela passa a exercer o papel, também a função de administrador, porque em função do poder. Né? Nós vimos também a questão do antigo regime, ele se estender por todo o século XIX e aí vir com todo o gás no início do século XX, onde principalmente a gente vê essas transformações ocorrendo um pouco mais rápido. Tá? Deixa eu conseguir aqui virar a tela para vocês. Entrou o slide aí para vocês? Entrou o slide? Ainda não. Não entrou o slide? Entrou, Sora. Ah, tá, eu entendi alguém falar que não. Deixa eu ver. Bom, aqui, pessoal, nesse primeiro mapa, né, então mostra como a população da Rússia, ela estava dividida antes da Revolução. Né? Nesse mapa, mostra ali a população em 1897, que passava dos 128 milhões, né? 45% da população era de etnia russa, eles eram dessa localidade, né? E 93,4 milhões viviam na Rússia europeia. Então, aqui nós temos mais de 100 diferentes grupos étnicos, na verdade, né? Que faziam essa variação dos 93,4 milhões que viviam também na Europa, né? A Rússia europeia, e uma outra pequena porcentagem, né? Que fazia parte, pequena não, né? Grande porcentagem, que fazia parte, então, que eram natos, né? Podemos dizer assim, que eram nascidos oriundos dali. Nessa outra ilustração, né? Fala sobre a questão da hierarquia social da Rússia czarista, né? Então, mostra a pirâmide social numa caricatura um pouco mais interessante, podemos dizer assim, né? Para mostrar quem está na base e quem está no topo da pirâmide. Em primeiro lugar, né? O que seria o significado, né? Do que é o czar, né? Czar significa imperador, né? Significa o ponto máximo, né? Daquele que administra. Então, ele é um título que se usa como se fosse um título de soberania Rússia, né? O czar. Quando se fala em czar, sabe que é um ponto forte, é o ponto auge, né? Que é o imperador. E essa titulação, ela foi utilizada por um longo período, né? Já que a gente está falando de uma Rússia que é totalmente imperialista, tá? Então, aqui nós temos uma charge que critica esse regime czarista na Rússia, justificando a questão da revolução. Então, aqui nós temos quem? Nós temos os governadores, os governos, né? Quem governa, né? Nós governamos vocês, então é essa representação. Aqui diz capitalista, né? E o saco do dinheiro em cima, como se fosse uma coroa. Aqui nesse setor, né? Nós temos aqueles que oramos por vocês, que seria, no caso, a igreja, né? A igreja. Então, a gente vê que ela vem num patamar um pouco menos, né? Do que os governadores. Aqui são os militares, nós que atiramos em vocês, que seria aqui, né? Aqui nós temos nós comemos por vocês, que seria aquela burguesia ainda um pouco, né, atrasada, né, que ainda está se moldando. E aqui a massa trabalhadora, que são os nós trabalhamos por vocês. Nós alimentamos vocês, que são os agricultores, aqueles que trabalham com a mão totalmente voltada para a terra. Então, essa charge criticando o regime czarista na Rússia,
é justamente para mostrar em que pé estava, né, essa sociedade nesse período e que, de forma, isso tudo levou a uma revolução. É bem interessante essa chave. Aqui fala sobre o governo dos czares, né? Então, é um regime autocrático, centralizado na figura de um czar e sustentado principalmente pela nobreza rural. Então, era aquilo que eu estava falando para vocês. A mão pesada é a da base dessa pirâmide, né? Que são, então, os agricultores que trabalham diretamente na área rural, trazendo esse sustento não só para a utilização das famílias, né? Mas também... Ué, saiu fora. Tá aparecendo o slide aí para vocês? Tu tá no quinto slide, né, Sara? Oi? Tu tá no quinto slide, né? Isso. Ah, tá. Então não travou. Tá certinho? Tá. E traz, então, esse sustento, né, através do campo, e também a partir desse plantio é que vai gerar a renda, né, para essas pessoas. A sociedade, ela é, então, essencialmente agrícola. 80% da composição dessa sociedade, ela é camponesa. A produção, ela era suficiente para atender a população. Havia muita pobreza, havia muita fome e o analfabetismo. O que eu estava falando para vocês? Quando se tem um governo que ele se intitula a mãos de ferro, né? Um governo que é um ditador, nós temos uma massa submissa a ele. Nós temos uma massa que é totalmente voltada aos mandos e desmandos de um governo assim. Então, havia pobreza, havia fome, havia analfabetismo também. 90% dos camponeses eram analfabetos. Vejam o perigo disso, né? Tem alguém querendo entrar. Deixa eu ver quem é que está pedindo para entrar. Ó, o Evander. E aí, Evander, bom dia. Quase no fim da aula. Aqui nós temos, então, os czares, a última etapa, né? Mostra que os czares governavam com o apoio da nobreza rural, proprietária de terras, e de lá vinham os oficiais do exército e os principais dirigentes da igreja. Então, justamente o que está ali naquele organograma que nós vimos há 2 slides anteriores, né? Que esse grupo aqui e esse grupo, eles trabalhavam em prol a quem? A nobreza, né? E principalmente aos setores da igreja. O que manda. Oi. É o que manda, né? Eles estão trabalhando o que manda, né? Que é a nobreza. Exatamente, tá? Aí começa a fase dos czares, né? Então, o Alexandre II foi um czar, ele implementou importantes obras e reformas, destacando-se a questão da abolição da escravidão. Depois, posto aqui no século XIX, 1867, vendeu o Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos. E assim ele foi assassinado por um grupo revolucionário, que era, então, a vontade do povo, né? Como diz aqui embaixo. Então, Alexandre II foi que deu início, né? Vamos dizer, o pontapé inicial a esses governos czaristas, que assim são chamados. Depois nós temos o Alexandre III, que ficou também no século XIX, de 1881 a 1894. Ele reinou durante a Revolução Industrial na Rússia. Ele combateu duramente os revolucionários e outros movimentos liberais da época, né? E morreu naturalmente em novembro de 1894. Esse foi o Alexandre III. O primeiro era o Alexandre II. Agora, Nicolau II foi o último czar da Rússia. Então, ele pegou do final do século XIX
ao início também do século XX, de 1894 a 1917. Investimentos industriais ocorreram nesse período, concentrados principalmente nos centros urbanos e populosos. Esse operariado também tinha salários injustos, tinham salários miseráveis, a jornada de trabalho diária era muito grande, né? Nós temos aí uma jornada de trabalho de 12 horas, e durante o seu governo foi criado o Partido Operário Social Democrata, inspirados no marxismo. E assim a economia russa entrou em derrocada devido à guerra russa-japonesa e a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que foi o que nós estudamos lá na primeira etapa, né? A questão dos apoiadores, quem foram os primeiros países a fazer parte, né, da Primeira Guerra e assim por diante. Aqui nós temos um mapa mental, né, falando então sobre esse Partido Operário Social Democrata e quais eram as suas principais linhas de atuação. Então, diz que ele foi fundado em 1898, ele tinha como um dos principais líderes dos bolcheviques o Lenin, como nós vimos lá no início do vídeo, né, falando sobre essas lideranças, quem eram os bolcheviques e os bolcheviques. Ele participava, então, ele tinha um olhar de um programa marxista voltado ao marxismo, né, como eu falei também para vocês, tem aí algumas bibliografias de Marx que fala como a sociedade vivia nessa época e a questão dos primeiros movimentos operariados. Aí depois aqui a gente tem os bolcheviques, que eram a maioria, e eles defendiam fervorosamente, pessoal, a revolução imediata, que se houvesse deveria ter uma transformação no setor, principalmente econômico e social. Aqui tem que foram perseguidos violentamente, né, pela polícia czar. Os mencheviques eram uma minoria, então seria a camada do topo da pirâmide, pois defendiam alianças políticas, né? Então, os mencheviques, eles estavam, na verdade, então, participando da primeira camada, né? O primeiro escalão, podemos dizer assim, do governo. E assim, os membros mais conhecidos eram Lenin e Trotsky, que fogem dessa perseguição, e por divergência de ações, o partido se divide em dois grandes grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Esses tempos, eu acho que eu estava conversando, acho que era com o Andrei, se não me falha a memória, Andrei, tu perguntou sobre, acho que nós estávamos falando de política, faz um bom tempo, acho que nem foi esse ano, que estava falando sobre como é que surgiram esses partidos de direita e esquerda. Foi tu que falou assim, né, André? Que nós estávamos falando sobre política, eu acho que né? Já, Sara, que tu mostrou um vídeo pra gente. Isso, e daí nós estávamos falando como surgiram esses primeiros partidos políticos no Brasil. Tá, nós estávamos falando justamente sobre os cafeicultores, né, e o surgimento dos primeiros partidos políticos no Brasil. E aí, pessoal, é muito engraçado, um pouco engraçado falar sobre isso, porque os bolcheviques e os mencheviques, eles eram, na verdade, os de esquerda e os de direita, tá? Quando se fala em partidos de direita, são aqueles que apoiam a situação, que apoiam o governo atual. Quando se fala de esquerda, né, seriam aqueles que apoiam os governos que não são a favor do governo da situação. Ou seja, um é contra, o outro é a favor, né? E a gente vê o surgimento, então, desses esquerdistas e direitistas a partir daí, né, dos bolcheviques e dos mencheviques. Tá ok, pessoal? Perguntas?
Dúvidas? Ô, Sara, eu queria saber sobre a tal revolta de conta de tudo isso. De conta que os pobres... É aí, Andrei, que nós vamos para esse desenrolar, né? Como se deu, então, esse desenrolar da revolução, né? Foi a partir dessa questão que eu coloquei para vocês agora, né? Dessas lideranças, principalmente voltadas, né? Compostas, na verdade, por Estado e Igreja, né? Que não era contento de todos. Eu sempre digo, quando surge um conflito, esse conflito nunca é uma coisa que vem para beneficiar principalmente o povo, que é a massa do operariado, que é a massa de quem está trabalhando no setor da agricultura. Isso vem para beneficiar alguns setores, poucos setores, como é o caso desses czares, né, desses imperadores, que tiram vantagem em cima do povo através disso. O povo cansado dessa submissão, cansado de só tomar pela cabeça, decidiram radicalizar o sistema, né? Criando principalmente esses partidos de operários, criando esses grupos e indo para cima do governo. E aí que se instaura, então, a revolução. Não sente aí um arzinho meio de século XXI por aí? Pensem... Olha, Sara, tudo que tu falou nessa aula eu me lembrei atualmente. A gente tem que se voltar. Quase tudo que tu falou. É isso que eu digo para vocês, né? A gente tenta transmitir, né? Jamais politizar, né? Jamais fazer com que vocês sigam ideologias de professores, de pensamento de professores. O meu papel aqui é para tentar despertar esse interesse em vocês, principalmente para pensar. Entendeu? Para pensar. Mesmo que vocês tenham opiniões contrárias, né? Porque já que nós nascemos cada um de um ventre diferente, nós estamos aqui para concordar ou discordar, não interessa, né? Porque a gente tem essa questão do senso crítico aflorado. Vocês estão em plena fase de exercitar essa questão do ser crítico, né? Ser crítico, pessoal, não é só ir lá botar o dedo na ferida da pessoa, não é isso. O ser crítico é aquele que sabe falar, que sabe se expressar, que sabe do que está falando, né? E assim poder, a partir disso, opinar concordando ou discordando. E vocês estão nessa fase. Vocês têm que desenvolver mais esse lado crítico de vocês, principalmente quando a gente fala de coisas que nos atinge diretamente, como é o caso do setor econômico, do setor político, né, do setor social. A gente tem que ter esse olhar mais apurado e mais aguçado para isso. Como que a gente faz isso, Sora? Tu tá louca? Estudando, gente. Estudando. Leiam mais, se informem mais, para que a gente possa não ser submisso a ninguém. A gente tem que ter sempre isso em mente. Claro que a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, mas vocês têm que ter essa questão da opinião dentro de vocês. Tá ok? Que estão tudo dormindo? O Lucas nem bom dia deu, né? Ok. Nem bom dia deu. Então tá, meus amores, já são 11h03, né? Pensem um pouquinho sobre o que foi dito aí nesse início sobre a Revolução Russa e na próxima aula a gente continua. Tá? Não deixem de fazer o trabalho quem não entregou. Beijo para vocês. Tchau, Sora. Tá bem. Bom fim de semana, Sora. Tchau, Sora. Tchau, bom final de semana. E obrigado igualmente. Beijão, Nicole. Beijão, gurias. Tchau, Ana. Tchau. Aproveita o feriado.